professora Ivete, estamos aqui para mais uma aula do sexto ano. Como que vocês estão, alunos? Saudades! Hoje nós vamos resolver algumas questões que foram passadas durante a semana, tá? Questões comentadas de língua portuguesa. Prepare o seu material, pegue seu estojo, lápis, borracha, o seu livro. Nós vamos usar o livro hoje. No seu livro, na página 59, nós vamos falar sobre xilogravuras de cordel. Lembra um pouco a literatura de cordel. E o que é xilogravura? São exatamente figuras gravadas em madeira. As capas dos cordéis são feitas em papel barato, geralmente por gravadores populares. São ilustrações simples e de fácil reprodução. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso na página 59 do seu livro. Todo mundo já pegou? Nós temos aqui um exemplo, que é uma capa do Zé Matraca, o Valentão dos Palmares. E é exatamente sobre essa imagem que nós vamos responder algumas questões. Aqui, nós temos nessa imagem dois homens. Um é o Zé Matraca, o outro não ficou claro, mas você vai usar a sua imaginação para responder. O autor dessa tirinha, quem é? É o João José da Silva, Zé Matraca, o Valentão dos Palmares e uma série de bravuras. Aí nós temos a primeira questão, que você vai completar o quadro da sua página 59. Complete o quadro abaixo adequadamente. É de acordo com a imagem. Aí no quadro ele pergunta, qual é o título? Qual é o título da nossa história? Zé Matraca, o Valentão dos Palmares. Quem é o autor? João José da Silva. E o espaço? Quando ele está falando do espaço, quer saber onde, qual foi o local. Não ficou claro nas palavras, mas pela imagem você pode observar que parece um ambiente rural, que parece um campo. Observe, parece o sertão pelo cenário. Aí você pode colocar também Palmares, porque quando lá no título ele fala Zé Matraca, o Valentão dos Palmares, Palmares subentende-se que é a cidade onde ele mora ou onde ele nasceu. E os personagens dessa história é o Zé Matraca e outro homem. Por que nós vamos colocar outro homem? Porque não ficou claro quem é o outro homem, mas tem esse outro homem. Então você coloca Zé Matraca e o outro nome. O outro homem. Observe, nessa questão desse quadro, meninos, nós revisamos o conteúdo sobre os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Título, autor, espaço, personagens. Nós observamos tudo isso aí nessa tirinha, nessa imagem do Valentão dos Palmares. Quem errou tem a oportunidade de acertar agora, tá? Pode apagar e fazer a sua correção. E aqui o enredo. O que é o enredo? O enredo é um resumo com suas palavras o que aconteceu na história. Qual é a ação da história? Aqui no Valentão dos Palmares, o que aconteceu? É uma luta, uma agressão. Muito bem, agora nós vamos para a próxima página. A página 60 e 61 você leu, obteve mais conhecimentos e agora nós vamos para a página 63. Na página 63, nós vamos ver um pouquinho sobre português brasileiro informal. É a linguagem informal, a linguagem coloquial, aquela que nós usamos no nosso dia a dia, sem se preocupar com as normas da gramática, que nós conversamos entre amigos, com certa intimidade. Aqui tem um bilhete para a namorada. Oi, Bia, seguinte, a gente combinou de ir no cinema amanhã, sessão da tarde. Não vai dar. Me esqueci que tem uma prova no colégio. E se eu não estudar, minha velha me pega no pé. Eu, hein? Tô fora. Você me entende. Beijocas, Pedrão. Aqui é um exemplo de um bilhete com uma linguagem bem informal. Tem gírias, palavras reduzidas, tá? Agora vamos para o próximo texto. São dois textos que nós vamos fazer a comparação. O próximo texto, português brasileiro da linguagem formal. Linguagem formal, de acordo com a gramática. É uma carta para o patrão. Aqui o Pedro novamente escreveu. Senhor gerente, terei de faltar amanhã no trabalho em razão de uma prova bem difícil no
colégio. Precisarei estudar, pois se eu for mal nessa prova, minha mãe vai ficar muito nervosa. Espero que o Senhor compreenda a minha situação e me desculpe. Atenciosamente, Pedro. Muito bem, nós vimos 2 textos e nesses 2 textos nós podemos perceber a adequação linguística, ou seja, o falante utilizou a língua de acordo com o momento, com a situação. Ele usou o quê? A adequação linguística. Vamos para as questões. Comparando textos, vamos comparar os 2 textos. Ele pergunta, qual é o tema, o assunto dos 2 textos? Só para frisar, meninos, que os 2 textos têm o mesmo assunto. O que mudou foi a linguagem, a maneira de como o falante, que foi o Pedro, como que ele escreveu, como que ele usou, a linguagem que ele utilizou. Qual foi o tema utilizado nesses 2 textos? Aqui nós temos comunicar o cancelamento de um compromisso. O Pedro estava avisando para a namorada que não ia dar para eles irem ao cinema e também estava comunicando ao gerente que ele ia ter que faltar no trabalho. Então aqui, qual era o assunto? Comunicar, cancelar um compromisso. Era um compromisso do Pedro. Próxima questão, letra B. A diferença na intenção dos 2 textos, olha só, na intenção. A intenção foi a mesma? A diferença? Não, não há diferença. Por que não há diferença, meninos? Porque os 2 textos têm o mesmo objetivo. E qual é o objetivo dos 2 textos? Comunicar, avisar sobre algo. Ou seja, ele queria cancelar o compromisso nos 2 textos. Então, quer dizer o quê? Que não há diferença. Não esqueça, 6º ano. Toda a sua resposta você deve elaborar um parágrafo. Se a resposta for sim, tem que justificar. Se for não, também tem que justificar. Não esqueça disso. Um lembrete aqui para vocês. Todas as variedades linguísticas são adequadas, desde que possibilitem a interação verbal, a comunicação entre as pessoas. Foi exatamente isso que nós vimos nesses 2 textos. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa correção dos exercícios de hoje, tá? E até a nossa próxima aula. Quem ainda tiver dúvidas, por favor, mande o seu okzinho no WhatsApp, vou estar aguardando. Beleza? Até a nossa próxima aula. Beijos e tchau, tchau.